Vocês tiveram a facilidade de chegar aqui hoje? Eu, mais ou menos. Eu tive que contar com os anjos encarnados. Eu, para minha infelicidade, nunca estive em Taquara. Nasci em Minas Gerais, há 54 anos, e vivo há 17 em Canoas, mas nunca estive em Taquara e nunca estive nessa casa. Então, quando a gente não conhece o local que a gente vai visitar, qual é o recurso que geralmente a gente usa? GPS é uma boa, né? Hoje nós temos também, se não tiver à mão um GPS, uma ferramenta fantástica, que se chama Google Maps. Agora vocês reconhecem onde é que vocês estão. Isso me deu uma dor de cabeça tremenda. Para todo mundo aí é simples, para mim não foi. Por quê? Porque vocês já sabem esse caminho. A resposta de estudo das obras básicas dentro do programa do ESD é para que nós tenhamos a tranquilidade de chegar onde desejamos chegar. O estudo doutrinário, ele nos permite, com leveza, saber exatamente que tem um supermercado bem aqui pertinho, que vende coisas maravilhosas para a nossa vida diária. Para que nós tenhamos esse roteiro, ou pelo GPS, ou pelo Google Maps, ou pelo Waze, ou por outra fonte de pesquisa, né? Rosa, como é que eu faço para chegar aí? Posso ir de trem até Novo Hamburgo? Alguém me resgata em Novo Hamburgo? E aí os anjos encarnados dizem, ok. Me aliviou, nem precisei estudar mais o mapa. Porque sair de Canoas às 18 horas de carro, eu não teria garantia de estar aqui às 19h30. Então, quando nós temos o roteiro definido a partir de uma fonte de pesquisa, e essa fonte de pesquisa pode ser um amigo, um familiar, um colega de casa espírita, um colega de trabalho que conhece aquele roteiro um pouco melhor do que eu. E aí fica mais fácil. E o nosso roteiro, ele é composto, me desculpem se eu estiver sendo repetitiva para alguns, né, de basicamente 5 livros. Quem se arrisca a dizer o nome de um? Todo mundo envergonhado nessa cidade, né? Só as mineiras são sem vergonhas por aqui. Livro dos Espíritos, alguém já manuseou? O Evangelho fica fácil, né? O Evangelho, mesmo que não seja o Evangelho espírita, ele faz parte da nossa cultura social. Em muitos momentos, nós ouvimos e até recorremos a Jesus e a Deus. Quando a gente chega atrasado numa parada de ônibus, e a gente não perdeu o ônibus, e o ônibus passa naquele minuto, a gente pensa, graças a Deus. Estamos em estado de prece, de conexão com o universo físico e espiritual. E isso nós temos claramente na nossa cultura cristã. Então, vamos começar a pensar, apenas para citar aqui, né, tem um foco... não, pode deixar. Apenas para citar, né, relembrando ou apresentando para os marinheiros de primeira viagem, nessa viagem deliciosa que se chama Estudo da Doutrina Espírita, o primeiro livro que foi codificado por Kardec se chama O Livro dos Espíritos. Depois, nós tivemos, quem sabe qual foi o segundo? Livro dos Médiuns. Terceiro, Evangelho. Não precisa de palestrante nessa casa não, gente. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno,
A Gênese, obras póstumas. Essas são as obras básicas. Essa é a estrutura do nosso mapa de GPS moral e espiritual, que vai nos levar a um caminho, eu sou muito otimista, que não é hoje, nem vai ser amanhã, onde todos vamos nos olhar como verdadeiros irmãos. Esse é o nosso desejo de chegada num ponto. E para que saibamos usufruir bem desse roteiro, nós começamos a pensar, né, o que é um estudo sistematizado da doutrina espírita. Estudar, cada um tem o seu estilo. Né? Eu, particularmente, só consigo fixar bem algo que eu estou estudando se eu escrever. Então, eu tenho cadernos e cadernos escritos antes de chegar a fazer uma apresentação de PowerPoint. Outras pessoas precisam escutar, ouvem palestras e palestras para depois produzirem um artigo, um texto, uma palestra. Então, a reunião de estudo privativa. Por que privativa? Porque um grupo com afinidades semelhantes, com objetivos semelhantes, desejam fazer a caminhada juntos com aquele roteiro. Método. Existe um método para se estudar. Para Eline, o método dela fixar um conteúdo é escrevendo. Para a Federação Espírita Brasileira, a FEB, o método é de interlocução. Nós vamos conversando e apresentando o conteúdo doutrinário a partir da vivência e da experiência que as pessoas trazem. Porque faz muito mais sentido quando a gente estuda uma coisa que faz parte da vida da gente, do que a gente estudar alguma coisa que está descolado daquilo que eu vivo. Alguém aqui se lembra do que aconteceu no dia 8 de novembro de 2011? Ou no dia 15 de novembro de 2011? Acho que não, né? Mas muitos de nós vamos nos lembrar do que aconteceu no dia 11 de novembro de 2011. Alguém se lembrou? Sem vergonha. As Torres Gêmeas. Né? Oh, gente, desculpa. Falha técnica. Mentor, coopera aí, né? Desculpa, gente. 11 de setembro. Né? As Torres Gêmeas. Depois eu vou ter que me procurar. Eu sei o que aconteceu no dia 11 de novembro, não nesse ano. O meu pai nasceu. Mas isso fica para uma outra história. Por que nós nos lembramos das Torres Gêmeas? Porque aquilo mexeu com nossa emoção no mundo inteiro. Então, se a gente procurar na nossa história de vida, nós vamos entender que a nossa memória afetiva, ela está ligada a um conhecimento emocional a partir das experiências dolorosas ou felizes que nós vivemos. Eu lembro muito de uma professora da 2ª série, que descobriu que eu era míope. Por isso eu tinha dificuldade na alfabetização, que fazia teatro na sala, mas eu não lembro da matéria. Assim é com a doutrina espírita. Quando nós temos um estudo contínuo, todos os dias daquele calendário de estudo, seja semanal, seja bissemanal, seja quinzenal, eu estou ali naquele horário programado para relembrar e associar as minhas experiências de vida aos ensinamentos cristãos vindos de Moisés, de Jesus, e a partir daí da codificação espírita, onde os espíritos em diversas partes do globo nos ofereceram respostas com uma lógica racional, coerente do que é a vida, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos e onde é que queremos chegar.
Então, esse estudo metódico, contínuo e sério do Espiritismo é que é chamado de ESD. Não é qualquer estudo. Ele tem que ser contínuo, ele tem que ter uma disciplina para se enquadrar dentro dos preceitos do ESD. Mas para quem? Todo mundo pode estudar o ESD? Todo mundo é convidado para o ESD, né? Quem é que permanece no ESD? Por que as pessoas continuam vindo semanalmente àquele estudo? Porque elas enxergam naquele estudo uma seriedade com a causa que elas buscam. Então, o convite é para todo mundo. Mas quem fica são apenas os homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados no propósito de chegar a um resultado. Parabéns, mulher séria. Firme no propósito de se estudar. Porque, gente, não é fácil deixar a novela, sair no frio, sair no calor, sair com fome. A gente tem que querer muito. E a gente tem que enxergar nessa doutrina aquilo que é capaz de sensibilizar a minha história de vida. Porque senão eu não vou ficar. Porque a todos é oferecido, mas apenas a esses homens com essas características é oferecido e aceito essa degustação desse menu fantástico que é a doutrina espírita. Para quem, além da gente saber o caminho, qual é a finalidade do estudo? Por que a gente estuda? Alguém se arrisca? Nunca assistiram uma exposição doutrinária onde tinha prova oral? Aí fica complicado mesmo. A gente estuda para essa orientação de que, enquanto espíritos, temos uma caminhada que não começa no dia de registro do nosso nascimento e no dia de registro do nosso atestado de óbito. A nossa noção de tempo muda completamente quando nós começamos a compreender que a doutrina espírita, ela traz como finalidade nós nos ressignificarmos enquanto sujeitos. E aí nós precisamos pensar, agora que nós entramos na exposição doutrinária de verdade, até agora era só uma introdução básica, no que a Federação Espírita Brasileira nos propõe. Por que a gente estuda? Para aprender a nos conhecer. Aprender a nos conhecer não é, de forma alguma, a designação daquilo que nós aprendemos socialmente. Não precisam responder, mas para a maioria de nós, se vier a pergunta, quem é você? Nós vamos falar nosso nome, nossa filiação, onde nós nascemos, nossa idade, não é por aí? Quem de nós vai dizer assim, eu sou um espírito que eu tenho uma impaciência gigante para a fila? Poucos de nós vão pensar nisso, né? Porque nós estamos habituados a uma sociedade onde o nosso registro de identidade passa pelo material. E isso nós precisamos começar a refletir para pensarmos diferentes. De que diferença eu estou falando? Quando a gente aprende a se conhecer, a gente faz as coisas diferentes. Quando eu percebo que eu sou uma pessoa impaciente para filas, eu começo a ter a noção de que eu posso, se eu quiser, me lapidar. Concordam comigo? Porque se eu não quiser, se não fizer diferença, ok. E aí eu posso fazer diferente. E aí eu vou abrir um parênteses e contar um caso rápido para vocês. É verdade, eu tenho muita dificuldade para fila. Mas mais do que dificuldade para fila, eu tenho dificuldade para a porta de banco, que trava todas as vezes que essa criatura de Deus,
que age certinho, faz caridade, mas eu chegar ali, o troço para. E aí, eu entro no banco só com o cartão e o que eu tiver que usar lá dentro. Deixo bolsa, celular, chave, tudo dentro do carro. Porque senão 300 coisas que estão dentro da bolsa vão para a caixinha e eu 300 vezes vou parar. Ok. Primeira vez, pé, voltei, não tinha nada. O cinto. Tirei o cinto e pus na caixinha. Pé. E eu sei que aquele guardinha, ele tem um controle parecido com esse que me libera. Né? E eu olhei para ele, tem. Não tem mais nada. Falou, moeda na calça. Olhei, nada. Quarta vez, pem, nada. Quinta vez, pem. E aí ele me liberou. Quando eu olhei para ele, pensando que aquele momento, pelo meu olhar, ele entender que eu estava com muita raiva dele, ele me disse assim, eu assisti a senhora lá na casa tal. Meu anjo da guarda, meu mentor, aquele dia estava presente, porque ele falou antes de mim. Eu já tinha pensado na família inteira dele, que eu não conhecia, é claro, né? Mas que eu já estava ali conjecturando. E ele me disse, a senhora falou sobre paciência. Muito obrigada. Então, tenha um bom dia. Quando nós aprendemos que nós somos aquilo que nós sentimos, e não apenas aquilo que nós dizemos para o outro, nós estamos começando a nos conhecer. Depois desse dia, nunca mais eu reclamei do pé da porta do banco. Tá? Mas em outros momentos, eu me deparei com situações semelhantes e eu tenho certeza que pelo fato de eu ter percebido essa falha em mim, me ajudou a fazer diferente em vários outros momentos. Então, quando a gente se conhece e sabe onde é que o nosso alvo nos desestrutura, nós passamos a ver a vida de uma maneira diferente. Nós passamos a entender a vida de uma maneira diferente. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Meus anjos encarnados que me trouxeram de carro de Novo Hamburgo até aqui, não têm a noção como que dentro de mim eu estava cronometrando o horário. Por quê? A minha falha ainda existe para relaxar até o momento em que eu chego no meu compromisso. Eu não me importo de esperar no consultório médico. Mas eu sofro quando eu sei que eu tenho um paciente me esperando na antessala. E eu preciso educar isso em mim. E a doutrina, quando eu aprendo a perceber isso, me faz fazer diferente. E aí a gente vê assim, aquele segurança estava no banco não por acaso. Aquele segurança foi ótimo, foi uma bênção colocada na minha vida. Porque só a partir dessa experiência eu pude entender que eu preciso ter paciência com o outro. Que o outro, na visão dele, ele tem direito de me testar. E eu tenho que me vigiar para não deixar que isso me intoxique, que isso me contamine. Porque quando eu me conheço, eu faço diferente. E se eu faço diferente, a minha convivência muda. Se eu estou lá na casa que eu trabalho, facilitando uma turma, e chega um estudante ao final da aula e me diz, não gostei do nosso estudo, do nosso encontro hoje, eu tenho 2 caminhos. Conversar com ele e tentar descobrir onde é que eu poderia melhorar, ou simplesmente descartar a opinião dele. Se ele me diz onde que eu posso melhorar e isso está ao meu alcance, perfeito. Mas se ele me diz que eu posso melhorar e isso não está no meu alcance, eu vou dizer a ele que eu ofereci ali o que eu tinha de melhor. E isso, para mim, é o suficiente. Mas em outros momentos da minha vida, uma situação dessa, eu poderia ficar sem dormir durante a noite. E em 17 anos,
fazendo exposição espírita e sendo facilitadora de estudo, eu tenho casos que a gente poderia ficar 3 dias, mas só um deles. Acabou a abertura, fomos para a sala, alguém me deu boa noite, eu não vi, não ouvi. Quando eu cheguei em casa, eu tinha 37 WhatsApps de mensagem daquela pessoa. Me questionando que espírita que eu sou tão sem educação que eu não respondi o boa noite dela. Se eu estou voltada só para o meu umbigo, eu ia enfrentar. Se eu estou plena e tranquila de que eu não vi a pessoa me cumprimentando, eu vou me desculpar, me perdoe, eu não vi. Me desculpe, eu não ouvi o seu boa noite. E ali se esgota. Mas quanta dificuldade nós temos para caminhar até isso. Porque quando a gente conta um caso desse, a pessoa tem que estar meio desorganizada para mandar 37 mensagens por causa de um boa noite não respondido, né? Tem gente assim. E se nós procurarmos na nossa adolescência, nós somos assim. Quando estávamos apaixonados, um bom dia, boa tarde de alguém interessante era tudo que a gente queria. Às vezes a pessoa não estava nem aí para a gente, mas dava boa tarde e a gente estava no paraíso. Às vezes nós crescemos com essas expectativas de que as pessoas adivinhem o que nós queremos e o que nós desejamos. E o pior, que professem as nossas verdades. Esse é o desafio espírita. Que a gente consiga viver com o diferente e respeitar aquele que não enxerga, não sente o que nós enxergamos e o que nós sentimos. Porque só assim, quando aprendemos a conviver de fato, não querendo transformar o outro naquilo que nós acreditamos que é felicidade ou que é correto, mas quando nós aprendemos a conviver com o outro, ele sendo o que ele é. Porque conviver com um parente fácil é legal, né, gente? É delícia. Vai para o parente difícil. Conviver com um chefe que é nosso amigo, perfeito. Conviver com um chefe que é autoritário e não autoridade é o nosso desafio. E quando nós aprendemos a suportar e conviver com as diferenças diárias, não sei quanto a vocês, mas todo dia chega uma conta na minha casa, que eu tenho que repensar se aquilo ali está dentro do orçamento ou não. Todo dia que eu chego numa feira, eu olho e penso assim, por que o dono desse supermercado deixou esse monte de tomates apodrecendo aqui, antes de alimentar alguém? Eu tenho que pensar que o outro está num patamar diferente do meu. Isso não significa concordar com condutas inadequadas. Isso significa suportar a diferença. Espírita bom não é espírita bobo. Espírita bom é aquele que consegue não entrar no embate e não se intoxicar com a dificuldade do outro. É isso que a gente tenta, né, dentro do ESG. Mas o que é um estudo sério? Não a princípio, a gente querer saber todas as obras básicas de trás para frente. O que é que diz a questão 943 do Livro dos Espíritos? Por favor, não me façam passar vergonha, porque eu não sei. Então, se alguém souber, faz de conta que não sabe. O estudo sério é aquele que a gente busca continuamente entender e aplicar. Cada vez que nós lemos um trecho do Evangelho, no Evangelho no Lar, que deveríamos todos estar fazendo continuamente, uma vez por semana, dentro dos nossos lares, a gente pode ter um significado diferente a cada leitura daquela mensagem. Por quê? Início da exposição doutrinária. Naquele momento, meu foco de atenção emocional é outro. Quando eu li a primeira vez, estava tudo bem entre eu e a minha mãe. Na segunda vez, eu já tinha discutido com ela, porque ela disse que o meu café é horrível. Ela está com 86 anos e em dezembro essa cena aconteceu. A Eline antiga
ficaria profundamente magoada, porque eu só vou a Minas 2 vezes por ano. E eu ofereço um café, ela diz, não quero não, horrível o seu café, é muito forte. A Eline, a partir da vontade de se melhorar, consegue, e o anjo da guarda, aquele mentor que me fez trocar novembro por setembro, vira para mim e diz assim, ok, mãezinha, me desculpe se eu não fiz como você gosta. Exercício que nem sempre eu dou conta. E aí eu continuo, né? Mas a senhora me ensinou que quando a gente não gosta de algo, a gente diz, não, muito obrigada, e deu. Resposta, precisa não, você é de casa. Vou deixar de ir a Minas, de colher abraços? Não, né? Vou ver nisso uma sutileza de algo que eu posso ser quando eu tiver 86 anos. Com 86 anos, se eu encontrar aquele cara do banco, nós vamos ter problema. Mas eu ainda tenho um tempinho para chegar lá. É preciso que a gente queira deixar de ser o outro. Há muitos anos atrás, eu era muito nova e fui trabalhar numa cidade do interior de Minas Gerais chamada Itabira. Alguns sabem dela pelo poeta Drummond. E eu estava com muita dificuldade na guinada, na mudança que a minha vida estava dando. Em frente, eu morava e trabalhava no mesmo lugar. Era uma casa onde fazia-se de tudo. Era a clínica de Detran, para vocês terem a localização exata. Em frente à casa que eu morava e trabalhava, tinha uma igreja, que era a igreja frequentada pelos escravos de antigamente, porque não se podiam frequentar as mesmas igrejas. Então, aquele dia eu estava muito chateada por essa mudança de vida, por uma imaturidade mesmo de processo vivencial. Eu entrei naquela igreja. E eu sentei, fiz uma prece bem decoradinha, né, bem Pai Nosso, nas vírgulas, porque ela é fantástica quando a gente está desarmonizado. Quando a gente não consegue fazer uma prece espontânea, se eu ler um Pai Nosso, eu consigo conexão. E naquele dia, eu tinha quase que ler o Pai Nosso. E a faxineira, limpando a igreja, perto de mim, ela chegou perto de mim e falou assim, essa senhora é muito bem-vinda. Ela já sabia que eu era vizinha. A senhora é muito bem-vinda. O que a senhora precisar, conte comigo. Porque ela disse, a gente tem que florescer onde Deus nos plantou. E a cada um de nós, a mensagem do dia de hoje passa por aí. Se nós nos perguntarmos o que é que pode nos ser tirado, que a nossa vida deixa de fazer sentido. Alguém quer arriscar? Quando eu pensei nisso a primeira vez, o que vocês acham que eu pensei assim? Minha vida não tem mais sentido se eu não tiver isso. Chutem. O amor. Essa já está pronta, né? Não, ainda não tinha chegado lá. Sabe o que eu pensei? Minha filha. Eu tenho uma filha de 25 anos. E a primeira coisa que eu pensei é assim, o motivo do meu viver é ela. Se ela me for tirada, a minha vida deixa de ter sentido. Eu olhei e falei assim, quantas mães perdem seus filhos e continuam a caminhada? E às vezes dão um outro rumo mais eficaz do ponto de vista espiritual do que quando o filho ainda estava presente materialmente, fisicamente aqui. Aí minha resposta já não valeu para mim mesma, eu estudo pensando. Né? Aí pensei, eu não posso perder minha voz. Né? Eu só tenho um paciente que tem dificuldade auditiva. Eu ia ficar com um paciente falando em libras. Todos os outros, não posso mais falar, não posso dar palestra. Não posso trabalhar? Não. Quantas pessoas perdem um componente físico e a sua vida prossegue, e muitas vezes com mais conteúdo de amor? Eu cheguei à conclusão, porque eu ainda estou um patamar abaixo dessa irmã aqui. Eu acho que a resposta dela é perfeita. Eu não posso perder o amor, a capacidade de amar.
Essa eu vou levar para outra exposição. Mas eu cheguei à conclusão que eu não poderia perder a capacidade de fazer o bem. Porque isso é que dá sentido à vida da gente. E fazer o bem não precisa necessariamente a gente ser um Divaldo Franco. A gente pode chamar o nosso vizinho que está triste para tomar um chimarrão na nossa casa e aquele chimarrão fazer diferença na vida dele. Fazer o bem é ótimo a gente participar de um DIGE, de uma campanha de doação de alimentos, mas fazer o bem começa dentro de nós. Se nós não formos capazes de florescer onde Deus nos colocou, nós vamos estar sempre querendo copiar o outro. Então, com certeza, cada um de nós, se hoje olhar em volta e se perguntar, por que é que Deus me colocou aqui? Nessa família, nessa cidade, nesse trabalho, junto com essa pessoa difícil. Tem que ter uma resposta que gire em torno do nosso potencial de amor. Que gire em torno da possibilidade de crescermos como espíritos fazendo bem. Se dentro do estudo eu tenho projetos que são trabalhados, leituras e pesquisas que me levam a uma experiência raciocinada, a minha ação no bem, ela fica mais rica. Rica no sentido de aprofundada. Faz mais sentido. Né? Porque aí a gente tenta ser coerente no agir e no falar. Eu começo a controlar a minha ansiedade, a minha impulsividade, a minha falta de paciência com as portas de banco e filas. Porque isso tudo, os trabalhos no ESD, pesquisas com o meu irmão, o que você acha disso que aconteceu comigo? Começam a ter um sentido de ação no bem. E aí a nossa reflexão do que somos nós. Não estamos de forma alguma nessa casa, numa segunda-feira, pós-feriadão de carnaval, por acaso. Não existe acaso na sincronicidade do universo. Aqueles que vieram só acompanhar um amigo que precisava de companhia ou de apoio para chegar aqui, provavelmente vão compreender que eles vieram trazidos e não para trazer alguém. Quando a gente consegue entrar numa casa espírita que tem um estudo sério, onde as pessoas se esforçam para fazerem o bem com a maior competência doutrinária possível, a gente começa a relevar. Se tem fofoca, se tem mimimi, se tem melindre, isso fica pequeno diante da grande obra. Mas se não tem um estudo sério, a casa não vai. E eu soube que essa casa tem 70 anos. Uma casa de 70 anos tem que ter pilares sólidos em quem? Em Jesus. Porque cada vez que nós abrimos o Evangelho, e a introdução do Evangelho parece chata para a maioria de nós, mas quando a gente começa a estudar ao invés de ler o Evangelho, a gente pensa assim, nossa, aqueles fariseus que Jesus falava, que eram muito bem de vida, tiravam uma vantagem financeira, mas eram sábios da época. E de alguma forma, eles estavam acima dos essênios, que também tinham uma vantagem de saber a religião judaica, mas o que eles faziam? Eles tinham a primazia pela prática do bem e do coletivo. Tudo que é meu é seu. Nós estamos no ano 1 depois de Cristo? Não, nós estamos em 2019. Quando somos espíritas, sabemos que somos espíritos. E como espíritos imortais, em constante transformação e evolução, a gente lê o prefácio do Evangelho e fala assim, acho que eu era isso aqui. Porque a gente continua sendo.
A gente traz resquícios de qualidades e dificuldades que a gente milenarmente cultivou. E qual é o grande achado? Quando a gente percebe as dificuldades e a gente as acolhe, não é fingir que não tem. Quando a gente as acolhe, existe uma chance de nós nos melhorarmos e nos transformarmos. Por quê? As consequências do estudo é a reforma íntima. A unidade dos princípios numa propagação. Nós não precisamos nem conversar explicitamente sobre doutrina espírita. Há algum tempo atrás, eu tive que ficar no aeroporto esperando por causa de névoa em Porto Alegre durante mais ou menos 4 horas. E eu tinha comprado um livro para dar de presente para uma pessoa que não é espírita, e o livro se chama O Código do Monge. E é um livro de psicologia empresarial. Quando eu li aquilo, do princípio ao fim, eu li o livro todo em 3 horas, isso aqui é doutrina espírita. A gente não precisa usar a palavra Kardec. A gente não precisa usar a palavra doutrina espírita. A gente precisa usar a palavra fazer o bem. Fazer a caridade. E isso facilita muito as nossas relações. Porque quando a gente faz isso nas bases que a doutrina está estruturada, religião, ciência e filosofia, nós conseguimos não apenas acreditar num Deus porque alguém nos disse. Nós conseguimos sentir esse Deus em todos os momentos, em todas as pessoas. Porque não é uma coisa, um sujeito. É um universo estruturado divinamente, onde a gente faz ressonância diante do outro. Então, quando nós fazemos uma prece de irradiação para quem quer que seja, e sabemos que essa prece tem potência e força de caminhar até onde essa pessoa esteja, essa pessoa vai ter forças para suportar a dificuldade. Não necessariamente para se livrar de uma dificuldade que às vezes é necessária na vida dela para o seu próprio aprimoramento moral. Então, quando a gente tem essa fé que justifica, que explica as coisas na vida da gente, a gente tem o quê? Serenidade e equilíbrio. E quando a gente tem serenidade e equilíbrio, a gente não faz doença mental. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que trabalha contra a própria profissão. Porque se eu faço uma exposição doutrinária a cada semana, a minha ideia é preventiva. Né? Que nós possamos, através do nosso equilíbrio emocional, não nos intoxicarmos, não alimentarmos dor pelos nossos erros, alimentarmos responsabilidade por eles. E responsabilidade é diferente de culpa. Quando eu me culpo, eu fico enraizada na dor. Quando eu me assumo responsável pelas dificuldades que eu trouxe para a minha vida, eu me ergo para buscar fazer diferente. E isso muda todo o sentido. Eu escolhi isso aqui, é uma plantação de girassóis. E eu não sei se vocês sabem que o girassol, em dias nublados, ele muda a posição. Um girassol vai de encontro ao outro, para que um possa transferir energia para o outro e ambos se sustentarem. Essa é a imagem que eu termino essa exposição doutrinária, para pedir a vocês que vocês germinem brilhantemente onde quer que vocês estejam. Que todos nós possamos ser pequenos, grandes, diferentes girassóis na vida de outros girassóis. Porque todos nós somos sustentados pelo outro, mesmo quando nós achamos que nós é que estamos sustentando. Então eu queria, nesse momento, para finalizar essa exposição, agradecer do fundo do meu coração a oportunidade que vocês me deram, ao convite dessa casa, para que eu pudesse, mais uma vez, refletir
sobre o papel do estudo na minha vida. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente pode ser girassol na vida dos outros. E aí não tem fim. Né? E aí, a palavra que fecha é: para além da caridade, que todos nós tenhamos amor para com nós mesmos e para com aqueles que nos rodeiam. Recebam todos o meu convite para, nessa casa, na terça-feira, às 20 horas, iniciarem os estudos. Na quarta-feira, às 20 horas, tem introdutório todos os dias? Estou falando besteira aqui? Introdutório, quartas e sábados, para quem não começou ainda e está querendo começar. Tá? Venham, experimentem, degustem. Se não for o momento e não se sintonizarem com a proposta, ninguém vai ficar bravo. Vamos continuar sendo girassóis e de portas e corações abertos. Então, além do meu convite, eu queria que todos se sentissem profundamente abraçados por mim e que nós possamos fechar essa noite de reflexão com uma reflexão da Madre Teresa de Calcutá, porque a gente bebe em fonte do bem. Né? Cabe Chico Xavier em qualquer momento da nossa vida. Mas com essa prece, que foi uma adaptação da prece dela, eu gostaria de propor a vocês que, enquanto eu estivesse lendo, que vocês fechassem os olhos e pensassem em alguém que feriu vocês. Que nós possamos, nesse momento, ser luz para alguém que nos feriu. Essa é a proposta de onde é que nós queremos chegar. Se não derem conta, não tem problema. Então, a prece diz assim: que a paz esteja dentro de nós hoje. Que nós creiamos estar exatamente onde devemos estar. Que nós acreditemos nas infinitas possibilidades que nascem do destino. Que usufruamos as graças que recebemos e passemos adiante o amor que nos foi dado. Que nós sejamos felizes, sabendo que somos filhos de Deus. Que deixemos a presença de Deus entrar em nosso corpo e permita à nossa alma a liberdade de cantar, dançar, orgulhar-se e amar. Ele está lá para cada um de nós. Tenham todos um excelente final de noite. Muito obrigada.